Chuchu, pra Dedéu, pra Lalau. Doutor Luiz Aibinder já está chegando na sua TV. É isso aí, meu amigo. Aqui a gente faz um programa diferenciado, tá bom? Falando de coisas muito sérias, que muita gente fala, mas de forma diferente. À luz da psicologia, o seu cotidiano. E hoje não será diferente, estamos com ele. Sempre às sextas-feiras, às 10 da manhã, a partir das 10 da manhã, o programa ao vivo para você. Mas você pode estar à tarde, à noite, de madrugada, boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for o horário que você está vendo essa reprise desse programa também. Um grande abraço do Odilon Corrêa, que é apenas um coadjuvante aqui desse programa, onde nós temos um protagonista, ele que é o Baigon, não perdoa, mata. Doutor Luiz Aibinder, a fera da psicologia, seja bem-vindo mais uma vez. E hoje tem até convidado no programa, esportista, ex-jogador de futebol, atualmente também com uma empresa gerenciando carreiras de jogadores de futebol e psicopatia. Ele já deve se conhecer um pouco, porque tem muito psicopata disfarçado de gente normal por aí. Mas, doutor Luiz Aibinder, vamos falar sobre este assunto, porque eu não conheço muito bem psicopatia, ou sociopatia, transtorno de personalidade, antissocial. É um comportamento caracterizado aí pelo padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros, que se inicia na infância ou no começo da adolescência. Não sei, quem vai falar sobre isso é ele, o nosso mestre. Seja bem-vindo, doutor Luiz Aibinder. Muito obrigado, Odilon. Parabéns pelo aniversário. Ainda tá válido, né? Antes do próximo ainda tá válido. E outra coisa, doutor Luiz Aibinder. Parabéns pela nova casa que você está morando aí, habitando, está trabalhando. Depois eu vou te mandar, vou mandar o vídeo para o senhor. Parabéns pelo trabalho gigantesco. Tá sendo. Transferir, né? E outra coisa, hein? Nossa foi? Equipe gigantesca que nós temos aqui, que é pequena, mas são gigantes. Mas depois eu vou te mandar os vídeos de onde nós estamos agora, o senhor vai vir aqui conhecer. Mas o senhor tá vendo que esse negócio de Black Friday pra cá, Black Friday pra lá, Mercado Livre e outros mais, pode mandar o presente por Mercado Livre que a gente recebe aqui, não tem problema não. Doutor Luiz Aibinder, eu só quero saber de uma coisa. Hoje nós vamos falar com um convidado que está aqui, eu quero que ele se apresente para o senhor. É Douglas Almeida. Seja bem-vindo, Douglas Almeida, nosso amigo, hoje ele está aqui para participar de um programa que vem logo após o seu, que é o Momento do Esporte. Ele tem um quadro dentro desse programa e ele falou, poxa, psicopatia. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Nesse meio do mundo esportivo tem bastante psicopata disfarçado. Posso participar desse programa com esse grande mestre Aibinder, que eu conheço desde a Rádio Tupi? Falei, claro, pô, vamos lá. E aqui está ele. Fala aí, Douglas. Muito prazer, doutor. Uma felicidade e alegria estarmos aqui compartilhando esse momento. A convite do nosso querido Odilon Corrêa, o competente Odilon Corrêa. Bom, esse tema é um tema que muito me interessa, uma vez que dentro do esporte vivenciamos com cada situação. Então eu estou aqui para tentar contribuir um pouquinho com o que eu imagino que eu possa entender. Prazer. Obrigado pela tua presença, Douglas. Prazer em conhecê-lo. Na medida do possível, eu vou procurar esclarecê-los. Perfeito. Mas não fique todo prosa, não. Que não é só no mundo do esporte, não. Eles são bem distribuídos. Tá certo. Então, doutor, eu gostaria de saber, atenção, porque vou rodar a vinhetinha. O que te contaram, doutor Luiz Aibinder? Nós vamos falar daqui a pouquinho, que vamos rodar a vinheta do Me Contaram. Conte-me, doutor. Odilon, um dos mais famosos assassinos da história foi chamado, o nome dele era Ted Bundy. Era um cara charmoso, bonitão, falava bem, bem sucedido entre todos os seus conhecidos e também as vítimas. Ele foi torrado lá na cadeira elétrica depois de matar e violentar 36 mulheres. Que isso, gente? Entre os anos 74 e 1978. E como era um cara acima de qualquer suspeita,
ele conseguia conquistar as mulheres, já veio na volta de carro comigo. Ela só ia, mas não voltava. 36 mulheres em 4 anos. Foi fritado lá na cadeira elétrica, merecidamente. Era um psicopata clássico, extremamente perigoso. E o que é a psicopatia, doutor? Vamos dividir o nome. Psico é mente, patia vem de patos, doença. Então é um doente da mente. Mas interessante é que ele não é maluco. Ele sabe o que está fazendo, ele não sai da realidade. Ele não é considerado nem neurótico, nem psicótico. É mal para a própria natureza. E não se sabe exatamente quais são as causas dessa maldade. E você falou na abertura aí que pode vir desde a infância. Já na infância, a criança já começa a manifestar sinais claramente a respeito do seu futuro mental. Essa criança, até 18 anos, o nome do problema é transtorno de conduta. Por questões jurídicas, depois de 18 anos, ele já recebe uma aprovação. Ele é psicopata, agora chamado de antissocial. Esse nome antissocial, Odilon, leva um engano. A gente pensa que a pessoa que não gosta é que conviver com os outros, gosta de festa. É o contrário no caso deles. Eles gostam muito de agitação, eles são antissociais porque vão contra as regras da sociedade. Eles não respeitam regra nenhuma. Então, por isso que ele é antissocial. Mas, então, até 18 anos, transtorno de conduta. Como é que se manifesta esse transtorno de conduta? Furta, incendiários, maltrata animais, bate nas outras crianças, geralmente usando alguma coisa, pedaço de pau, pedra, etc. Esse futuro já está sendo vislumbrado com esses comportamentos. Meu Deus, que tinha uma novela antes, né? Uma novela que o Falabella fazia, que ele conquistava a noiva, né? E depois matava essa noiva. E vivia normalmente como um pintor lá no seu ateliê e matou várias noivas. E tem uma frase que é falada: matou a mãe e foi pro cinema. Acho que até um filme tem falando sobre isso. O psicopata, ele é esse tipo de pessoa, assim, que a gente não consegue identificar. Matou a família. Matou a família e foi pro cinema, né? O psicopata, ele é esse o perfil dele, ele se mistura, ele age normalmente e cometendo crimes bárbaros Está picotando o teu som, John. Ele comete crimes bárbaros e vive normalmente. Você pode repetir a frase? O psicopata, ele comete crimes... Tá picotando o som. Oi, tá picotando? Ué, tá normal aqui, será que é a internet? Ao vivo é assim mesmo, né? Continua picotando? Vamos chamar um intervalo, tem um comercialzinho aí? Não tem comercialzinho? Então como é que vamos fazer? Não, agora não. Agora picotou ou não? Melhorou? Alô, alô? Vida que segue. Me ouve? Melhorou. Então, John, nem todo psicopata é assassino. A maioria não é. Dentre eles, uma minoria mata. É aqueles assassinos de filme, né, que a gente tem medo. Esses psicopatas são minoria dentro do conjunto de psicopatas. Para você ter uma ideia, Odilon, mais ou menos 2% da população é de psicopatas. 2%. Sendo que desses 2%, a maioria, ou seja, 80% são homens, 20% mulheres. Ô Douglas, você que é uma pessoa que convive no meio de várias pessoas, de todos os tipos de personalidade, você já foi vítima de algum ato de psicopatia? Antes de responder a sua pergunta, doutor, a série, na verdade o filme, eu não sei exatamente como dar nome
ao que o Odilon estava falando, ele estava falando, se eu não me engano, sobre as noivas de Copacabana. Isso, esse aí mesmo, as noivas de Copacabana, que foi exibido na Rede Globo, que o Fala Bela tinha esses rompantes aí, vamos dizer assim. Então, eu particularmente, diretamente, né, eu não tive esse tipo de conduta. Mas nós escutamos falar a respeito de posturas não adequadas, né, quando se trata de orientador, de treinadores, gestores, e aí quando a gente leva isso para o esporte, nós estamos falando desse contato, né, diretamente com crianças, né, entre 11 e 20 anos, na verdade, onde ali ainda tem uma formação de um caráter e um profissional que, escondido atrás de uma qualificação, ele tem esse contato com essa criança, com esse adolescente, esse pré-adolescente, e muitas das vezes implanta algumas ações, né, que muitas das vezes é desconhecida, porque pode ser que venha a ter, né, até um sumiço de um corpo de uma criança como essa, e as mazelas ficam. Eles crescem, né, naturalmente, se conseguiram se desvencilhar daquele problema ou conseguiram externar para o pai, que muitas das vezes é muito difícil uma criança dessa chegar para o pai e dizer o problema que está acontecendo ou está prestes a acontecer. Uma vez que uma criança consegue externar esse problema, ele vem a se salvar, mas aquela mazela fica. Como é que funciona a cabeça, doutor, de uma criança após perceber... Você está falando, Douglas, de abuso sexual? Também, porque eu enquadro dentro... Douglas, Oi? Você está falando de criança abusada sexualmente? Não só abusada sexualmente, mas também... uma vez que... Não, Tá ouvindo, doutor? Estamos com um probleminha. Tá ruim, não, tem que tocar assim mesmo. É um problema, algum problema de internet aí, mas vamos embora. Tá dando para ouvir? Tá ouvindo, doutor Luiz Aibinder? A sua internet tá travando. Estou com muitas falhas no som. A sua internet, ela está travando. Está travando. Sua internet está travando muito. Se refere, Douglas. Então, o senhor está escutando bem agora? Ouve, doutor? Doutor? Estou ouvindo bem. Pode falar. Douglas, quais são os problemas especificamente que você se refere? No todo, na verdade, não só as questões sexuais como o senhor externou, né, mas também, literalmente, lidando com pessoas doentes, escondidas atrás de uma carteira de preparação física, né, de gestão esportiva, coisa do tipo, que é o que acontece também. Como é que fica a cabeça de uma criança dessa, né, no momento que ela é abordada, né, porque eu vejo como uma doença psicopata Mas também. que comportamento? Que comportamento? A partir do momento que ela percebe que algo está errado... Não, a criança não vai... Essa doença não é contagiosa. Não, sim. Eu digo que o momento que ela é abordada... Essa doença não é contagiosa. Nem sempre vai perceber que algo está errado. Certo. Eu não estou entendendo como se daria esse comportamento da criança que convive com o psicopata. Eu não estou entendendo. Na verdade, o psicopata, ele está em qualquer camada social. Onde tem dinheiro e poder, sim. Na verdade... Doutor Luiz Aibinder, estamos aqui com um programa para você que é A Luz da Psicologia. Probleminha de internet aí, doutor, tá travando a sua internet, mas ao vivo é assim mesmo, acontece e a gente vai tocando o barco. O senhor está conseguindo nos ouvir agora? Doutor Luiz Aibinder, nos ouve? Está congelado? Sim. Sim. A sua internet também está travando muito, então vamos lá, pode continuar. Ouço, como está ficando famoso agora, ovo sim. Ovo sim. Ovo sim. Quem falou isso foi o presidente da SEDAI, como que é o nome dele? Wagner Witter. Respondeu isso. Tá ouvindo? Ovo sim, ovo.
Foi. Na época, o Wagner, Não, o Wagner, ele era secretário de Educação do Estado. Ah, isso. Na época que ele falou ovo, mas o Wagner é um cara culto, estudou nos Estados Unidos. Ele estava distraído. Então, você me ouve? Ovo. Sabe, não é, ele não é ignorante de jeito nenhum, não. É um engenheiro bem sucedido. Claro. Bom administrador. Então vamos concluir aí. Gente boa. Vamos concluir a conversa do Douglas aí, que eu não entendi nada, nem que o senhor falou, nem que ele falou, nem quem tá em casa então deve estar boiando. Eu também tô. Eu não sei. Ô, Douglas. Oi. O comportamento do psicopata, ele é mau caráter. Certo. Mas isso não necessariamente influencia seus pupilos. Certo. Entendeu? Pode ser até um mau exemplo, mas não vai influenciar os pupilos. O fato de ser psicopata, não. E se fosse um abuso sexual, não dá para definir como psicopata. Seria um tarado, um pedófilo. Perfeito. Você, Odilon, tem alguma pergunta? Tem várias. Aliás, um já chegou no meu zap aqui, cadê? Aqui ninguém perde tempo, meu amigo. Qual é o traço mais marcante do psicopata? Juliano perguntou aqui. Juliano, fotógrafo, meu amigo. Juliano, traços mais marcantes são vários. Nossa. São envolventes, são sedutores, não sentem culpa, não sentem remorso, passam por cima de qualquer um, não têm escrúpulos, são atraídos pelo poder e pelo dinheiro. Eles são maus pela própria natureza. A maldade em pessoa. Mas não tem freio. E isso, qualquer profissão tem psicopata. Por exemplo, nas igrejas de várias religiões, tem psicopatas porque eles têm influência, têm carisma, têm poder e têm dinheiro. Na política, então, nem se fala. Ixi, na política... Nos altos níveis da administração também tem. Na psicologia também tem. É considerado, doutor, Eles conseguem sucesso porque eles não têm escrúpulos em puxar o tapete dos colegas. Pode falar, doutor. Esses homens, doutor... Não sei se é o microfone do Douglas ou do não. Pode falar. Esses homens que se relacionam com mulheres e acabam, né, se beneficiando da parte financeira, é considerado também, doutor, um psicopata? Essa é uma característica que pode ser de um psicopata. Mas não, porque para entender, dar o diagnóstico, Douglas, é como você montar um quebra-cabeça. Tem várias peças. Essa peça, a explorar a mulher, é só uma peça que pode encaixar em outras doenças ou falta de caráter. O psicopata tem outras características que precisam ser completadas para ver a figura toda. Esse cara é um psicopata. O cara pode ser um malandro, pode ser um espertalhão, a mulher pode querer sustentá-lo, várias coisas. Isso não define a psicopatia. Inclusive eu estava conversando... Mas já sinaliza, acende pelo menos uma lâmpada amarela no painel, né? Inclusive eu estava conversando com uma amiga ontem, falei sobre o tema do programa de hoje, ela falou assim, pergunta lá pro doutor, porque tem muitas mulheres hoje que só descobrem que o cara é psicopata depois que já está casada, depois que está dentro de um relacionamento. Pergunta se existe alguma forma de acender essa luz vermelha antes de se consumar um casamento. Como que uma mulher pode perceber, um homem pode perceber também uns sinais de psicopatia na pessoa? Existe isso? É muito difícil, tem que ser um profissional. Agora, essa psicopatia que ela falou aí, a mulher só descobre depois, tudo. Geralmente não é um diagnóstico preciso, Odilon. É mais um xingamento. A fulana é psicopata, é bipolar, mas isso daí cai na boca do povo, mas não tem uma precisão diagnóstica. A pessoa, o marido pode se desencontrar com ela, o marido pode divergir dela, aí ela chama ele de psicopata, ou ele a chama de psicopata. Mas tem que
não é um diagnóstico para dar assim. Eu ia mencionar sobre isso. Eu ia mencionar sobre isso, doutor, porque ficou popularizado, ficou de uma forma banal a palavra psicopata, e aí as pessoas acabam confundindo. Existia um caso que passou na TV alguns anos atrás, de uma menina que furou o pneu, né, a câmera pegou tudo isso, o rapaz saiu de dentro de casa, foi ajudá-la, botou o carro na garagem e matou, simplesmente a matou. E logo em seguida, né, deu fim ao corpo, e aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu não sei em que momento que vem esse estalo, esse link, né, que eles têm, né, essa coisa de falar, pô, tô com vontade de fazer isso, né, em que momento, não sei de que forma que eles agem, né, que eles sentem, o que eles sentem, para num momento normal como esse de um dia, um cidadão sair no portão, olhar a mulher com o pneu furado e entender que, bom, essa é a minha vítima. O que o senhor tem a falar sobre isso? Eles são impulsivos, eles não param para refletir, eles não medem as consequências, não têm pena da vítima, então eles passam por cima de qualquer coisa. Ele pode ser muito bonzinho em certas circunstâncias, extremamente mal em outros. Por exemplo, eu tive um caso que eu atendi, o rapaz, já devia ter uns 18, 19 anos, ele ajudava as vizinhas a carregar saco de compra quando estava chegando em casa, sabe? Aquele cuidado todo. Mas antes ele tinha passado um cocô na maçaneta da porta da casa. O prazer dele era acompanhar a mulher. É uma impulsividade, alguma coisa que não dá para planejar. Eles são impulsivos, não querem ser presos. Quando são presos, se arrependem, não do que fizeram, sim do que deram mole para a polícia. A polícia conseguiu pegá-los. Agora... Quando sai da prisão, faz a mesma coisa. Se soltar o maníaco do parque, provavelmente ele vai ter o mesmo comportamento. Ia falar exatamente. Você se lembra, Douglas, que tinha um Chico Picadinho? Lembro. Um bandido que fazia picadinho das mulheres, cortava, espartejava as mulheres? Sim, sim. Ele foi solto, fez outro picadinho. Depois você teve uma desavença com alguém e a pessoa o matou. Agora, há pouco tempo, nós tivemos um rapaz de Goiás que foi para os Estados Unidos, casou com uma médica, matou a médica, foi procurado durante dias e dias, né? E ele, aqui no Brasil, ele fez isso com um colega dele, amigo, né? Já tinha feito esse assassinato, se eu não me engano, não sei se era em Goiás ou Tocantins ou em Brasília, né? Naquela região central ali do país. Foi lá para os Estados Unidos e fez isso com a esposa, no caso, a menina que ele veio a casar, né? E aí depois foi essa caçada que teve agora, se eu não me engano, uns 6 meses atrás, e me chamou muita atenção, né? Quando eu fui buscar saber o histórico dele, né? As ações que ele já tinha tido enquanto morava aqui no Brasil, e após isso ter chegado o fim que chegou. É algo que é assustador, literalmente, e eu, como qualquer um outro, estamos vulneráveis, né, literalmente, para estar vivenciando com uma pessoa dessa ao lado e sem saber, né, doutor? O doutor Luiz Abendra, a psicopatia, né, ela se aflorou ela se aflorou mais, né? Inclusive, depois da pandemia, muitas pessoas... Não, é mais divulgada só. Mas as pessoas tiveram, sim, uma mudança de comportamento depois da pandemia, afetou muito a cabeça de muita gente. Odilon, a pessoa já nasce psicopata. A pandemia não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Até diminuiu as possibilidades que chamemos pessoas na rua, as pessoas estavam muito mais recolhidas. A pandemia não deflagrou mais psicopatia, deflagrou mais ansiedade, mais depressão. A psicopatia não entra no rol, não. A psicopatia já vem de nascença. Então a psicopatia é justamente uma outra pergunta que eu queria fazer voltada para isso. O que pode desenvolver o cara ser um psicopata? O que pode desenvolver? O que causa? Essa pergunta vale $1 milhão. Ainda não se descobriu o que causa isso. Entendi. Possivelmente alguma deformidade no cérebro.
Possivelmente, mas não é certamente. E tem um ponto fraco? Não se descobriu. Tem um A educação, às vezes, familiar é muito boa, tudo é muito bom. E, repete, por favor, tem um ponto fraco? Isso. Tem um ponto fraco para dar o gatilho disso? Não, não. Criança já faz isso. Criança com 5, 6 anos, isso. Que prenunciam o desenvolvimento de tocam fogo, roubo, agridem com pau, pedra, etc., maltrata animal. Já tive cliente que botou gato no congelador, outro foi o olho do passarinho com alfinete. Tem uma É um garotinha. problema sério. Uma Mas a garotinha. maioria. Teve uma garotinha também esse ano, ela tem 8 anos de idade, ou 9 anos de idade, criado pelos avós, morava no apartamento dos avós, aí trancou os avós que estavam dormindo no quarto, botou fogo no apartamento e foi andar de patins na rua. Essa já promete, né? Esse tipo de comportamento totalmente insensível ao sofrimento, à consideração, amor familiar, ela já promete. Por exemplo, uma Susana Richthofen. Eu ia falar agora. Matou os pais e foi para o motel com o namorado. E no enterro chorar, vai fazer aquele teatro todo, e a polícia no final descobriu. Juntamente com os irmãos Cravinhos, né? Essa garota aí de 8 anos, não ouvi, repete. Juntamente com os irmãos Cravinhos, né? E eu ia aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta. Essa pessoa que se associa... Você imagina, ela... Essa pessoa que se associa, né? Por exemplo... Repete, qual é a pergunta? Então, aproveitando esse gancho, né, de falar dos irmãos Cravinhos, que ajudou a ela, vem uma outra colocação. Essa pessoa que se associa, no caso, a um psicopata, ela também tem um certo grau de psicopatia? Provavelmente sim, para fazer o que eles fizeram, sim. Agora, a associação aí, existe um dominador subordinado a eles. No caso, provavelmente, a Suzane era dominante e os outros eram auxiliares. Mas não significa que não sejam psicopatas. Eles tiveram requintes de crueldade. Puseram touca no cabelo, aqueles sapatos, aquele protetor de sapato de hospital, sabe, que você está no CTI, para não deixar pegadas. Bateram com um pedaço de pau para não fazer barulho, para não matar a tiros. Tomaram todas as providências. Um planejamento frio, calculado e totalmente insensível. Então, muito provavelmente esses irmãos Cravinhos também são. Agora, a cabeça do crime ali, provavelmente é a Suzane. Inclusive tem muitos criminosos, de advogados de criminosos que colocam esse termo psicopata dentro do julgamento, porque dá uma pena diferenciada quando tem problema mental, doutor? Não sei te dizer, não. Mas o psicopata devia ter uma agravante, Odilon, porque o psicopata não tem cura. Uhum. Ele se finge de arrependido, faz aquela cena toda, mas não tem cura. E como ele não aprende com os erros do passado, provavelmente vai reincidir. Se tratando de um grau... Bom, vai ser até redundante o que eu vou falar, né? Eu entendo que um ato gravíssimo, vamos dizer assim, é um pai assassinar o filho, por exemplo, como já houve algumas situações, né? A japonesa também, a mulher do dono da Yoki, o pai que jogou a menina do não sei que andar lá e tal. Nardone. Nardone, pois é. Como é que eu estabeleço uma conotação para um cidadão como esse? Ele se encaixa dentro disso aí também, porque ele tinha uma vida até então regrada, dentro da normalidade, e assassina o próprio filho.
Por exemplo, não dá para enquadrar todo mundo nesse rótulo psicopata. Nesse Nardoni, eles podem ter matado a criança por acidente, num tapa, numa pancada, quando eles estavam no carro, viu que a garota morreu, e para disfarçar a morte, jogaram a garota da janela. Entendeu? Não necessariamente seria um psicopata. Poderia ser, não tenho elementos para isso. Mas eles, por alguma razão, fizeram alguma coisa que a criança morreu. Como é que eu vou chegar com essa criança morta? Ah, vou fingir que foi um suicídio ou um acidente. Fizeram isso, mas não necessariamente enquadra na psicopatia. Isso tem que ser um diagnóstico muito cuidadosamente aplicado. Não é psicopata, não fui com a cara dele, pisou no meu pé, é psicopata, me deu um calote, é psicopata. Não só por isso. Bom, então chegou, né, eu já entendi aqui, olha, sinceramente, de todos os nossos assuntos que a gente já abordou aqui, esse foi o que me deixou mais preocupado. Porque a gente não tem como se defender, a gente está aí à mercê de qualquer psicopata a qualquer momento, doutor Luiz Aibinder. É isso mesmo. Você não vota em psicopata? Não sei, o voto é secreto. Todos nós já cometemos. Eu vi uma entrevista do Sérgio Cabral dizendo que ele quer ser deputado, que ele ainda não foi deputado, que ele quer conhecer melhor o Brasil. Eu vi, eu que te mandei. Foi você? Então, você não é cúmplice dele, não. Mas, você está dando força pro cara. Mas a psicopatia, então, você doutor... Ele fala numa inocência. Doutor, então a psicopatia é do mundo inteiro, porque existem pessoas que querem, na verdade, homenageá-lo numa escola de samba, dando o enredo com o nome de Sérgio Cabral por conta de tudo que ele já fez, então realmente, literalmente, estamos perdidos. Olha, eu vou falar uma coisa, só me resta... O que ele fez tem mérito. O que ele fez tem mérito, porque foi muita grana que ele levou, não foi um pé de chinelo, não. O cara que roubar tem que roubar direito, né? E deixa eu te falar uma coisa, doutor Luiz Aibinder. Dentro de tudo isso que nós falamos, qual seria, vamos rodar a vinheta da moral da história da psicopatia? Moral da história. Odilon, a psicopatia é um transtorno mental comum, mais ou menos 2% da população, que é caracterizado por traços da personalidade que inclui, nesse pacote de maldade deles, egocentrismo, falta de empatia, falta de remorso, além de comportamento antissocial, tudo que a regra lhe quebra, com dificuldade de se controlar diante de fazer mal aos outros. Eles podem enganar, manipular, explorar, ameaçar, roubar, agredir fisicamente as outras pessoas. Ao mesmo tempo, olha só que coisa, eles podem parecer externamente amigáveis e bem ajustados quando querem atingir o objetivo. Esse é um perigo que a gente corre, né? Essas pessoas são simpaticíssimas, são carismáticos, persuasivos e geralmente encantadores no início. Depois você vai vendo quem é a peste. Essas características tornam um transtorno muito difícil de ser identificado. Tecnicamente, como eu falei antes, eles não são loucos, não são insanos. Eles sabem muito bem a diferença entre o certo e o errado. São pessoas racionais, muitas vezes altamente inteligentes. Alguns conseguem ser bastante charmosos. Na verdade, o que mais assusta neles, Odilon, é o fato de eles parecerem normais. Como eu já disse também, o Brasil tem mais ou menos 2% da população de psicopatas. Em torno de 4 milhões de pessoas com esse distúrbio. Os psicopatas veem as outras pessoas como uma maneira de alcançar seus fins, sem a menor consideração pelos seus sentimentos. Eles têm muita habilidade de mentir e manipular, é impressionante a capacidade deles. E eles se escondem entre nós. E às vezes são pessoas bem-sucedidas na sociedade, porque são muitas vezes cruéis, insensíveis, apesar de serem superficialmente encantadoras. Nem todos
sublinha aí, nem todos cometem atos violentos, matam ou realizam comportamentos pelos quais são legalmente processados. Eles podem ser nossos médicos, advogados, políticos e até psicólogos. Possuem grande dificuldade ou até mesmo uma incapacidade de se relacionar com outras pessoas e amá-las. Eles podem declarar amor, mas não se comportam amorosamente. Isso inclui, para nossa surpresa e choque, pai, mãe, irmão, avó, qualquer outra pessoa. Eles passam por cima. Enfim, Odilon, os psicopatas são predadores que encantam, manipulam e abrem caminho pela vida sem piedade, deixando um rastro muito longo de corações partidos, expectativas arruinadas e carteiras vazias. Com total falta de consciência e sentimentos pelos outros, eles buscam o que querem da maneira que desejam, sem respeitar normas sociais. Probleminha na internet, já vai voltar daqui a pouco. Doutor Luiz Arbinto deu uma travadinha ali, porque ao vivo é assim mesmo. Mas aí é a moral da história sobre a psicopatia. Tá de volta, doutor? Eu não, estou bem. Eu também acabei o tema. Tá bom. É que o senhor ficou congelado aí. O senhor está querendo... Não isso aí, pode ser menor traço de arrependimento ou a piedade. E digo mais, eu acho que fiquei preocupado agora com todas as características que o senhor colocou aí. Eu estou cercado de psicopata. Meu Deus do céu. Bom, doutor Luiz Arbinto, chegou um momento que muita gente não gosta, porque quando não fica preocupado, não são só 2% que são. Só 2% de todos que estão aqui dentro. Ah, meu Deus do céu. Metade, então. Bom, doutor Luiz Arbinto, vamos aqui falar sobre o assunto. Tá me ouvindo aí? Não sei se está normal agora, tá tudo certo? Tá me ouvindo? Me ouve? Ouvindo. Chegou a hora que nem todos gostam de escutar aquilo que a gente tem a dizer, ou então, né? Ovo. Então, vamos para a vinhetinha do Verdades Duras de Engolir. Belezinha, vamos lá? Ok, tá tudo bem, hoje tá uma benção. Bom, doutor Luiz Arbinto, olhe para todas as coisas como se fosse a primeira vez, tá bom, meu amigo? Olhe para todas as coisas como se fosse a última vez, tá bom, meu amigo? Entendeu ou não entendeu? Doutor Luiz Arbinto, não entendi nada, hein? Ô, João, quando você olha para todas as coisas como se fosse a primeira vez, você não fica relativamente deslumbrado? Sim. Você olha para uma criança, olha para uma mulher que você gosta, ou passou a gostar, uma casa que você comprou, um carro, uma motocicleta, você não fica deslumbrado? Sim. E depois você se habitua, perdeu o deslumbramento aqui na tua rotina. Não tem deslumbramento nenhum. Agora pensa o oposto. Você fala, essa é a última vez que eu estou fazendo esse programa. Não vai mudar tudo na tua percepção? Essa é a última vez que eu abraço meu filho. Essa é a última vez que eu beijo minha mulher. Não muda toda a tua percepção? E você não sabe se é a última vez, poderá ser. Você já pode ter se despedido, nós todos, das pessoas que nós amamos pela última vez. Ainda não sabemos disso. Você não garante nada. O futuro está imerso na incerteza. A gente só dá valor às coisas depois que perde. Precisa perder para valorizar? Se você olhar como se fosse a última vez, você não vai tratar melhor aquela pessoa? Imagina o seguinte, se você soubesse, fonte fidedigna, que você morreria à meia-noite, você não agiria diferente com muitas pessoas? Sim. E outra coisa... Essa pergunta que eu faço. Te digo mais. Se você fosse agir... Sim. É só para concluir. Pode Sim. falar, pode falar. Pode falar, doutor. Não, estou esperando. Você falou, te digo mais, eu estou querendo saber. Não, você falou, eu te digo mais. Eu ia acrescentar. Diga mais.
O presentismo, essa palavra é muito importante. Temos que valorizar o preventismo, né, doutor? Presentismo. O que significa isso? Acontece quando você vai no aniversário da pessoa e dá um presente para ela. É aquele momento presente que vai marcar da presença da pessoa. Isso chama-se presentismo, né? Muitas vezes agora estão mudando agora um estilo de homenagear as pessoas, porque às vezes antes se homenageava a pessoa só quando ela morria. Então não tinha o presentismo, né? Agora estão partindo para várias homenagens com as pessoas em vida. A gente vê aí com artistas, etc. Doutor Luiz Aibinder, é importante, por que tantas pessoas esquecem e não dão atenção para o presentismo, ou até mesmo por encarar as coisas como a primeira vez, como se fosse a última, ou a última como se fosse a primeira vez? Como explicar essa ausência de percepção das pessoas? Nós estamos sempre no passado ou no futuro, raramente estamos no presente. Se você quer dar valor às coisas, pense o seguinte: e se eu perdesse essa coisa, esse emprego, por exemplo, ou essa pessoa, você não daria outro valor ao pensar isso? Automaticamente. Mesmo um animal de estimação, se eu não tivesse meu cachorro morrer, você não muda a tua percepção? Teve um poeta amazonense, Tiago de Mello, que disse uma frase muito bonita. Ele disse o seguinte: eu não tenho um novo caminho, eu tenho uma nova maneira de caminhar. Você pode botar: eu não tenho um velho olhar, eu tenho uma nova maneira de olhar. Se fosse a última vez, você não olharia aquilo com muito mais carinho, imaginando que você poderia perder aquela pessoa, aquele emprego, aquela situação? Por que o novo olhar... Você só tem um momento presente. Pode falar, pode falar. Repete. Não, pode concluir. Depois vai lá você. Você é o dono aí. Você é o chefe. Por que esse novo olhar só vem com o passar dos anos, com a pessoa mais idosa? Porque já perdeu. Já não pode recuperar. Ele olha para trás com saudades. Mas ele não aproveitou enquanto estava disponível. Isso é uma besteira gigantesca que nós todos fazemos. Você só tem o momento presente. A vida é como sorvete de casquinha. Se você não aproveitar, você vai desperdiçar e fazer uma lambança. Aproveita até o momento presente, que esse sorvete vai se derreter. Não vai durar para sempre. É impermanente. Você só vai dar valor quando se transformar numa ausência, numa saudade. O Douglas... Aproveita o presente. O Douglas está aqui. O presente é um presente, a gente não sabe disso. O Douglas está aqui do meu lado e ele vai me dar uma opinião em relação a esse assunto que eu vou tocar agora. Muitos jogadores de futebol ficam famosos da noite para o dia e aí eles só querem saber de viver aquele momento e detona tudo que é possível e não pensa lá no futuro. E quando chega lá na frente, como nós temos vários hoje, atletas que foram muito profissionais, muito bem pagos, que estão na miséria e morreram na miséria, como é o caso do Garrincha, por exemplo, né? Mundialmente famoso e morreu largado. E as pessoas... o que pode ser isso, doutor? E o que você acha? Você conviveu com alguém assim, Douglas? Na verdade, eu todo tempo... Ô, João. Pode falar, alguém tem que falar alguma coisa. Pode falar, doutor. Tá, ô, João, o dinheiro só deve subir até o bolso. Quando sobe até a cabeça, dá ruim. Essas pessoas que têm uma celebridade, uma riqueza súbita, não têm preparo emocional para isso. Não tem. Eles precisavam ter um amadurecimento, um acompanhamento psicológico dentro dos clubes para ilustrar essa garotada. Imagina, a garotada vem de uma situação muito pobre. De um momento para o outro, se transformam em milionários, celebridades, tapete vermelho para eles. Eles perdem a noção do perigo gigantesco, detonam o dinheiro, achando que aquela situação vai durar para sempre. Nada é para sempre, tudo é impermanente. Eles teriam que aprender isso. Precisava de uma orientação psicológica nos
clube? Quando eu faço a gestão da carreira do atleta, doutor, uma das coisas que eu falo e prezo e presto atenção é exatamente como eles conduzem esse contato com os pais, como eles entendem a figura dos pais, que já me dá uma percepção de algo, né? E falo para eles sobre a importância de família, mas não é família somente ali dentro de casa, não, a família no todo. Porque eu entendo que quando você tem um apreço, vou dar um exemplo, por uma avó, uma benção avó, eu preciso ir lá vê-la, vivenciá-la, aquele dia a dia, aquela coisa de dia de domingo estar junto, existe uma probabilidade menor de se ter um problema maior como esse que nós estamos externando aqui. O senhor mencionou exatamente o que eu ia mencionar. Eles vêm do nada, onde não tem nenhum chinelo havaiana para poder calçar, e aí do nada, que não é do nada, existe um esforço, existe uma dedicação, existe abdicar de muita coisa, o dom, né? E ali na frente as coisas acontecem. E aí eles se deparam com outro universo, com pessoas, né, com outro tipo de vida, com outra estrutura de vida já preparada para viver esse glamour todo. Eu tenho a oportunidade de ter um dentro de casa, que é meu irmão, que é o Diogo Almeida, que é ator, né, da Rede Globo, foi protagonista da novela das 18 horas agora, e eu vivencio muito isso e falo muito sobre isso. O não negar um abraço, o não negar um autógrafo, uma foto, seja o que for, porque dentro de casa já foi cobrado isso. Também tive a oportunidade de orientar o meu primo, o Maicon, que era capitão do Grêmio, também, que falei a mesma coisa. Portanto, eu acho que quando você tem essa aproximação, né, de família, de pai, mãe, avó, a probabilidade disso acontecer é menor, ainda que aconteça. Nós estamos falando de ser humano, estamos falando de gente, onde erramos também. Mas eu creio que o erro é um pouco menor, né, quando se tem essa proximidade desse vínculo familiar. Como se dá o nome da pessoa, doutor? Como se dá o nome da pessoa que nunca está atenta a olhar para as coisas como se fosse a última vez, por exemplo? Um filho que não está nem aí com o pai, fica anos sem conversar com o pai ou com a mãe, não tem a menor empatia pelas pessoas. Como pode falar isso? Como pode ser denominado esse tipo de pessoa? É também um psicopata? Ou é um desrespeitoso? Ou é um mal educado? Eu chamaria de insensível. Insensível, ingrato. E muitas vezes, esse tipo que o Douglas falou, a pessoa tem um ego muito inflado. Ele começa a se achar muito mais importante. Eu sou o tal, eu sou o tal. Não é o tal, cara. Você é um sujeito comum que joga bem futebol. Mas ele acha que é abençoado por Deus pessoalmente. Tem o celular de Deus. Eu sou um tal. Não é o tal. Você aparece na televisão, grandes coisas. Eu sou um psicólogo que apareceu na televisão, mas eu não sou mais do que ninguém, nem menos. Nenhum de nós é mais, né? Humildade é isso. Não é você ser menos do que o outro, é não se achar mais do que ninguém. É por isso... Essas pessoas não foram educadas com essa percepção. E é por isso que eu não posso perder a oportunidade de aproveitar e falar da minha crença, porque o senhor sabe que o senhor é cético, mas eu tenho minhas crenças e eu digo nesse ponto que toda a honra e toda a glória eu tenho que dar de tudo que eu tenho ao meu Senhor Jesus, porque para acontecer as coisas do jeito que acontece na minha vida, se a gente não reconhecer que existe um ser que cuida da gente, eu seria muito hipócrita, seria muito insensível. Então eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu acho que nós devemos sim respeitar, ter empatia, e essas verdades duras de engolir que foi colocado aqui devem ser colocadas em prática, né? Olhe para todas as coisas como se fosse a primeira vez, ou seja, vislumbre com tudo que te acontece. E lá a Bíblia também tem alguma coisa que diz isso, diz a tudo dai graça, né? Então tem que se pensar muito nisso. Estou passando uma dificuldade, tá falando de sair esbravejando, xingando. Não, dá graça. Isso aí, até os momentos ruins você tira bom proveito, né? Para uma situação ali na frente. E olhe para todas as coisas como se fosse a última vez, porque afinal de contas, isso é verdade. Viva seu dia como se fosse o último. Um dia você vai acertar. Ele vai ser o último mesmo. Dr. Luiz Aibinder,
Vamos ao pensamento do dia. Roda a vinheta. Voltando à nossa reflexão sobre a psicopatia, Sim. o pensamento do dia é o seguinte, Odilon: não confie em palavras bonitas. Muitas pessoas têm açúcar na boca e veneno no coração. Nós! Agora foi um soco no meio da cara. Então vamos botar de novo. Ó. Repita, repita. Muita gente Tem palavras bonitas, não confie nas palavras bonitas. Muitas pessoas, disse eu, têm açúcar na boca e veneno no coração. Douglas, muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais. E você gostaria de um tema que fosse abordado pelo Dr. Luiz Aibinder para sugerir para as próximas semanas? Eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Essa frase aí eu vou colocar agora no meu Instagram, douglas.almeida23. Então repete a frase aí, doutor. Repete vamos lá, deixa eu copiar. Eu já mudei, mas tem que falar do jeito dele. Fala aí, doutor. Muita gente... Fala aí, por favor, doutor, que eu quero copiar. Não confie em palavras bonitas. Calma, vai devagar. Não confie em palavras bonitas. Bom, muitas pessoas têm açúcar na boca e veneno no coração. Aí eu completo pro senhor. Obrigado, Douglas. Douglas, considerações finais. Ele me deu uma sugestão aqui e eu queria que o senhor falasse numa próxima oportunidade sobre a relação pais e filhos. É uma relação que vejo que existe muita frustração na vida dos pais e acabam literalmente empurrando o filho contra a parede e fazendo com que eles vivam exatamente o que você viveu, o que você teve de problema no passado. Eu não sei se eu estou me expressando da forma certa, mas o senhor deve ter entendido. Mas é um tema legal. Assim. Porque também vai falar sobre filhos que botam o pai na parede, filho que abandona pai sem qualquer motivo. É bom também. Também. Pode ser? Larga lá no ferro velho chamado asilo, nem vai lá. Pois é. Concorda com esse termo, Dilon? O senhor aqui é o que é o Concorda protagonista. com esse termo? Vai, pode ser? Pais e filhos? Pode. Doutor, Pode. deixa eu só acrescentar em cima do que o Edilon falou sobre a questão espiritual, ainda que pessoas entendam de formas diferentes. Por exemplo, a minha casa tem um entendimento, eu tenho outro. Assim diz, né, na igreja, que após você casar, a sua família é a família que você construiu, certo? E ontem eu estava discutindo com minha esposa exatamente sobre isso. Ainda que seja a família que eu construí, meus pais jamais ficarão para trás e jamais deixarei de estender a mão para eles e muito menos fazer o que o senhor falou aí, jogar lá no asilo ou no ferro velho. Porque eu entendo que essa sensibilidade, essa sensatez tem que, desde o início, começar com sua esposa para que você, no decorrer do tempo, se seus pais vierem a precisar, você estarem ali. É só uma colocação que eu fiz porque eu lembrei do fato que o João falou aqui. Isso aí é claramente explicado na Bíblia. Está lá um dos mandamentos de Deus, que significa honrai pai e mãe. Dr. Luiz Aibinder, suas considerações finais. Queria agradecer a participação do Douglas, muito boa, por sinal. Agradecer a você, Odilon, parabenizar pelo aniversário. Obrigado. Pelo baita trabalhão de transferir o endereço, né? Ainda está em uma curso. guerra. Está em curso ainda, está em curso. Você me mandou uma foto, eu falei, será que você não é na Palestina? Mais ou menos isso. O pessoal do Hamas está por lá, né? Quase que o senhor falou isso. É mais ou menos isso. Mas Deus é mais. Mas funcionou tudo bem. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. E até a próxima. Até a próxima, você também que está em casa, muito obrigado. Você que participou, o nosso carinho
Estamos ainda melhorando ainda mais, novos estúdios, novas instalações da TV Ondas Play para você. Vem melhorias aí, vem novidades também, muita coisa nova para 2024. E você é a nossa cereja do bolo, nosso ingrediente principal. Você, telespectador de todo o Brasil, do exterior, o nosso muito obrigado, porque você já sabe, aqui na TV Ondas Play, você vê o que você quer ver. Vem aí ainda hoje, Momento do Esporte, Serginho Total e muita coisa aqui na nossa programação. Beijo, tchau, tchau.